Senhor. Por isso que ela recorreu logo aqui a Jesus. Ela poderia recorrer a qualquer outra pessoa, mas não, ela foi na pessoa certa. Aleluia, santo é o Senhor. Ela foi até Jesus e relatou o problema. Falou, faltou vinho. Aleluia. Porque o vinho na Bíblia simboliza alegria. Aleluia. Simboliza a comemoração. Simboliza, né, que as pessoas estavam ali satisfeitas. Né? Imagine uma festa, né, onde todos estão ali se divertindo, curtindo, e de repente falta ali o principal, que é a alegria. Aleluia. Então ali, né, faltando vinho, provavelmente ia acabar a festa imediatamente. Aleluia, santo é o Senhor. Mas o Senhor só chega na hora e no momento certo. Aleluia. Ele não atrasa e não adianta. Ele só chega nas nossas vidas no momento certo. E isso também se a gente chamar. Aleluia. Esse jeito. Glória a Deus. Então ele estava como convidado. Né? O Senhor Jesus, né, no seu início do seu ministério, ele já estava ali escolhendo os seus discípulos. Apenas só foram ali os 6, porque ele ainda estava ali, né, no início, ali, né, fazendo aquele processo de seleção, né, chamando os seus discípulos, e ali ele estava no início do seu ministério. Então ele não era muito conhecido na época. Aleluia, santo é o Senhor. Então o Senhor estava ali e precisava realizar um milagre para ser conhecido, para chamar a atenção da multidão e daquele povo ali. Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia. Então, muitas das vezes, a gente espera um milagre da parte do Senhor, mas será que a gente está obedecendo o Senhor? Desse jeito. Porque tem gente que só quer as bênçãos do Senhor, mas não quer o dono do milagre, não quer o dono da bênção. Aleluia, santo é o Senhor. E ali, né, o Senhor Jesus falou com ela, ainda não é chegada a minha hora. Porque ele já sabia que ele ia realizar aquele milagre ali. Mas ele esperou o quê? O momento e a hora certa. Aleluia, santo é o Senhor, para operar aquele milagre. E na nossa vida não é diferente. Aleluia. O Senhor não atrasa, o Senhor não adianta, o Senhor só chega no momento e na hora certa. Para te entregar a vitória, para te operar o teu milagre, com tanta espera da parte do Senhor. Aleluia, santo é o Senhor. Mas é necessário você ter fé e ter obediência, o principal. Aleluia. Porque não adianta você pedir e não ter fé e não ter obediência. Aleluia, santo é o Senhor. Porque quando ele chegou aqui e falou assim, no seu verso 5, ele falou assim, a mãe de Jesus falou, disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Então ela já sabia que Jesus ia operar. Então ela só falou para os serventes, fazei tudo quanto ele lhe disser. Aleluia, santo é o Senhor. E ali o Senhor Jesus, no seu verso 6, né, estavam ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. E cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Ou quer dizer, cada uma daquelas 6 pedras, né, talhas de pedras, cabia de 80 a 120 litros de água. Porque ali os judeus, eles tinham os costumes de purificação de pecados. Né? Na época da lei, eles tinham esse costume de purificação de pecados. Ele pegava aquelas águas, colocavam ali para a purificação. Eles tinham um ritual de purificação. Aleluia. E o Senhor Jesus queria mostrar para eles que a purificação e a transformação e libertação somente Ele que poderia dar. Aleluia. Ele estava com o costume da lei. A lei, né? O Senhor não aboliu, porém o Senhor cumpriu, né, a lei, porém ele veio trazendo, quebrando protocolos. Aleluia, santo é o Senhor. Porque eles estavam muito acostumados pela lei de Moisés. É assim, é assim e assim. Santo é o Senhor. E o Senhor veio para fazer toda a diferença. Porque pela lei ninguém ia ser salvo. O Senhor viu que não ia. Tanto que enviou seu Filho unigênito para descer na terra e morrer pelos nossos pecados, para poder a gente ter o direito de ganhar salvação. Aleluia, santo é o Senhor. A lei não ia poder salvar ninguém. Era impossível cumprir aquela lei. Mesmo com todo o protocolo, era impossível alcançar a salvação. Aleluia. E aqui o Senhor Jesus veio para mostrar para eles. Esperou o momento certo e a hora exata para poder operar aquele milagre. Aleluia, santo é o Senhor. E ali, né, no 7, o Senhor disse-lhe, Jesus, enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. Ou seja, houve o quê? Uma confiança de um homem que até então eles não conheciam,
Porque quem quer milagre, obedece o Senhor. Desse jeito. Quem quer filho transformado, tirado das drogas, quem quer marido transformado, quem quer esposa transformada, vai na pessoa certa. Vai no Senhor Jesus, porque Ele é a transformação. Ele é a libertação, Ele é a cura. Aleluia. O homem não pode dar nada. Somente o Senhor Jesus pode dar. Aleluia, santo é o Senhor. Não adianta você recorrer ao homem. Aleluia. Igual aquela mulher de fluxo de sangue. Já tinha recorrido a todos os médicos. Ou seja, ela recorreu ao homem, à medicina. Mas nenhum deles pôde curar ela. Mas no dia que ela chegou na pessoa certa, o dono do milagre, louvado seja Deus, ela obteve seu milagre, e a sua cura, e a sua salvação. Porque quando o Senhor Jesus chega no ambiente, Ele chega para transformar, para libertar. Aleluia. Ele chega logo para fazer o milagre por completo. Ele não faz pela metade. Aleluia, santo é o Senhor. E ali, né, eles obedeceram. E foi, encheu as talhas de pedra. Aleluia. Porque uma coisa, igreja, é para nós fazer. E outra coisa é para o Senhor Jesus fazer. O milagre é para Jesus, mas a obediência é nossa. Aleluia. Se você quer o Senhor Jesus na sua vida, verdadeiramente você tem que obedecer. E obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. Não adianta você estar dentro da igreja 50 anos e não obedecer a palavra do Senhor. O Senhor chega e você fica. É verdade. Porque se não tiver renúncia de pecado e obediência à palavra do Senhor, você fica para trás. Porque o Senhor não se agrada de povo desobediente. É desse jeito. O Senhor não se agrada do que é obediente. Verdade. Aleluia. E que confia nele, porque a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. Aleluia. E aqui eles obedeceram o Senhor, a palavra do Senhor, e foi lá encher aquelas talhas de pedra. Aleluia, santo é o Senhor. E agora o Senhor, com a obediência deles, foi e operou o milagre. Aleluia, santo é o Senhor. E aqui, né, no 8 falou: disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes que tinha tirado a água. Ou seja, se você conhece o dono do milagre, você não vai ter dúvida de que foi ele que operou, do que ele vai fazer na sua vida. Porque muitos estão pedindo a Deus com dúvida. Desse jeito, é verdade. Deus é maravilhoso. Muitos estão falando que está crendo em Deus,